Vamos ler então o que diz a palavra, 1 Pedro 2, e o versículo de número 4 diz assim, vamos ler. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu vou ler o versículo 5 mais uma vez. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Veja que ele está dizendo que nós somos o quê? Casa espiritual. E toda casa, ela é habitável. Ela é habitada, melhor dizendo. Dificilmente você vai ver uma casa vazia. Ela é habitada. E se a palavra está dizendo que você e eu somos uma casa, aqui dentro de mim tem que habitar alguém. Aí dentro de você tem que habitar alguém. E esse alguém você já sabe quem é. É o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus, que tem que habitar em nós. Amém? Quem entendeu aqui? Você crê que Deus vai falar conosco hoje? Feche os teus olhos agora. Senhor, neste momento eu quero te agradecer. Obrigado, meu Deus, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, por cada alma que aqui veio, e aqueles que estão agora ouvindo pelo rádio, aqueles que estão também, Senhor, assistindo pelas mídias sociais, como também pela televisão. Em nome de Jesus eu peço, venha abençoar a vida de cada uma dessas pessoas, falar ao nosso coração, para a glória do teu nome, amém, e graças a Deus, amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor, pode sentar no seu lugar. Quando você e eu ouvimos essa palavra, onde a própria palavra está dizendo que você e eu somos uma casa espiritual. E quando a gente fala de casa, você olha a casa lá pronta, você entra, abre a porta, entra, faz moradia nela e está tudo bem. Só que uma casa, para ela poder estar de pé, ela precisa ter o quê? O alicerce. E é qualquer alicerce? Fala a verdade. Não. Tem alguém aqui que trabalha com obra? O Fernando trabalha com obra, o irmão ali também. Vamos fazer uma casa de 3 andares? Não precisa pôr sapata e nem ferro embaixo, não. Coluna, deixa isso para lá. A gente levanta só as paredes e bate a laje. A primeira laje. Depois levanta mais paredes, a segunda laje. Depois levanta mais paredes, a terceira laje. E aí a gente coloca o terraço. Vai dar certo esse negócio? Não vai. Porque eu não sou engenheiro civil. Mas nesse tempo todo aí na obra de Deus, já construí muita coisa. E eu sei que o solo, ele se mexe. Você não percebe, mas o solo se mexe, ele balança. Ainda mais se a rua for muito movimentada, o solo se mexe, ele balança, é que a gente não percebe, mas acontece isso. Mas a estrutura da casa percebe. E aí você vai começar a ver o que nas paredes? Rachaduras. E aí começa a dar preocupação. E quando você olha para a rachadura e diz, chama o engenheiro e diz, o que aconteceu? Ele falou, o solo mexeu. Tem sapata aí embaixo? Não. Tem ferro? Não. Tem coluna? Não. Como é que dá para a gente arrumar isso aí? Derruba tudo e faz de novo. Que não tem como. Temos um engenheiro aqui. Oh meu Deus, esqueci o nome dele agora, olha que fugiu da minha mente. Francihelto. Ô Fran, fala para mim, Fran. Uma casa sem sapata, como é que faz? Não sustenta, né? E outra coisa, é mais difícil você arrumar uma casa nessa condição
do que você levantá-la de novo. Você vai ter que abrir o buraco com ela em pé ainda. Você ainda vai ter que colocar as colunas com ela em pé ainda. Muito mais difícil. Então, olha para a pessoa bonita do seu lado, fala assim: vamos começar. Desse jeito não começa nada. Vamos lá, vamos começar já fazendo certo. O que tem que fazer na vida espiritual de alguém? Abrir o quê? Alicerce. Se eu quero uma casa na rocha, se eu quero uma casa solidificada, se eu quero uma casa que não haja rachaduras, se eu quero uma casa bem feita e forte, eu preciso primeiro abrir o quê? Os alicerces. E essa parte ela é um pouco complicada. Quando eu estava construindo a casa onde eu moro hoje, lá em São Paulo, eu sempre assisti Chaves, Chapolin. Quem também é dessa época? Eu até hoje assisto pelo YouTube. E eu me lembro, coitado, seu Madruga era tão pobre, devia 14 meses de aluguel. A bruxa do 71 queria tanto algo com ele. E ela também morava de aluguel, pois todo mundo ali na vila pagava aluguel para quem? Para o seu barriga. E eu olhava para aquele seriado, desde pequeno, eu dizia: não quero ser o seu Madruga. Nem o professor Girafales. E algum dos personagens aí eu quero ser quem? O seu barriga, porque eu quero cobrar aluguel de todo mundo e daí para Acapulco. Passar férias em Acapulco. Acapulco lá vou eu. Acapulco me espera. E aí eu pensei, ao invés de eu construir uma casa, eu construo 4 e ainda um salão gigante embaixo. Aí eu vou ter 5 aluguéis. E é o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então, eu construí 4 apartamentos e um salão imenso embaixo. Que de renda aí deve dar uns 6, 7 mil aí, mais ou menos. Só que quando eu fui fazer, eu perguntei para um engenheiro e ele falou: olha, se a tua pretensão é fazer andares, seu alicerce tem que ser muito bom. Aí eu falei: me dá uma dica. Ele falou: se são 3 andares, uma sapata de 80, as sapatas de 80 nos alicerces, como também embaixo fechando com coluna, com vigamentos embaixo, com uma caixaria embaixo de 6 ferros, e começou a me mandar o que tinha que fazer. Aí eu olhei para o pedreiro falou assim para mim: com isso aqui dá para fazer uns 3 andares. Eu falei: vamos fazer o seguinte, ele está mandando colocar de 2 metros em 2 metros e meio, 2 metros e meio a 2 metros e meio, ele está mandando colocar uma sapata de 80, mas como eu quero fazer um negócio bem seguro, para não ter uma rachadura, eu quero uma sapata de 90 a 1 metro e meio. A cada 1 metro e meio tem uma sapata de 90 por 90. Sobe uma coluna e um vigamento fechando a caixa. De 1,5 metro a 1,5 metro. E aí eu construí para cima, mais os 4 apartamentos em cima. E mais o terraço lá em cima, onde está a churrasqueira e a varanda. Só que quem entra em casa, olha lá naquele salão gigante que tem, eu desafio a achar uma rachadura. Pode procurar. Não tem nenhuma rachadura em lugar nenhum do imóvel. Em lugar nenhum do imóvel. Em nenhum dos apartamentos, e nem na parte de baixo, nem na parte de cima, em nada tem rachadura. Nada, mas nem a rachadura do reboco.
porque foi feito com muita segurança. Foi gasto na época um dinheiro muito grande só no alicerce, só na parte de baixo. Só que pode soprar o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, só cai se Jesus encostar o dedo. Só cai se Jesus falar, vai cair. Porque pelo contrário, nada abala aquela estrutura. Por isso que Jesus, ele fala muito bem disso sobre alicerces. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele vai falar sobre isso. Mateus 7 e o versículo de número 24. Cadê o glória da igreja aí? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, olha isso, ó, quem escuta as minhas palavras e pratica a palavra, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque ela estava edificada sobre o que, igreja? Sobre a rocha. Então, entenda, o que Jesus está falando é algo muito, mas muito forte. Ele está dizendo assim, você e eu somos uma casa espiritual, e vai soprar vento contra você? Vai, pastor, vai, pastor, calma, você é uma casa que tem que estar na rocha, vai soprar vento sobre você, vai vir tempestades, se é que já não veio, se é que já não está acontecendo, se é que você e eu já não passamos por ventos e tempestades na vida. Quem é que não passa? Todos nós passamos, mas a diferença é que a casa que está na rocha sopra o vento, vem a tempestade, vem a enxurrada, vem um momento difícil, mas a casa não se abala e não há uma rachadura sequer. É diferente. Por isso que ele continua dizendo, veja, versículo de número 26, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou uma casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. A gente está hoje vivendo uma situação muito difícil no Evangelho. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia. E a palavra apostasia significa abandono da fé. E numa das definições de apostasia, além de abandono na fé, é de esfriamento na fé. Repare que aqueles remanescentes, os que entregaram a vida a Jesus nos anos 90, os que entregaram a vida a Jesus nos anos 80, eles têm uma base muito forte, muito sólida. Porque naquela época que começou a chegar um movimento neopentecostal. Foi naquela época que começou a chegar a teoria de prosperidade e o evangelho começou a ser deturpado dentro das igrejas. Mas da década de 80 para baixo, 85, 90, até os anos 94, a igreja ainda tinha um evangelho puro e genuíno dentro delas. Depois começou a vir essa onda de teoria de prosperidade e começou a fazer da igreja um grande negócio. Mas aqueles remanescentes, aqueles que entregaram a vida a Jesus nesses anos, eram crentes que não precisavam de campanha para estar na igreja. Eram crentes que não precisavam de cantor de renome para estar na igreja. Eram crentes que não precisavam de pastores renomados para virem buscar a Deus. Podia até ter a irmã do círculo de oração pregando que a igreja estava cheia.
Podia ter até o irmão com voz de taquara rachada, tentando cantar um hino da harpa, que a igreja estava cheia. Sabe por quê? Porque a intenção das pessoas que eram convertidas de verdade naquela época não era olhar o pregador, não era olhar um cantor. A intenção daquele povo era vir para buscar a Deus, independente de quem estava ali para ser usado. Hoje tudo virou entretenimento. Hoje, se não tiver um cantor de renome, a igreja não enche. Se não tiver um pastor renomado da mídia ou das redes sociais, a igreja não chama atenção. Quando, na verdade, o nosso maior atrativo na igreja é Jesus. Você tem que vir aqui por causa dele. Você tem que vir aqui por causa dele. Nem é por causa de mim, não. Não é por causa do louvor, não. Não é por causa do pastor Mário, não. É por causa dele. Só dele. E quando eu entendo isso, eu estou cavando alicerce. Quando eu compreendo que eu não preciso de uma igreja que tenha um excelente louvor, Charles Spurgeon já dizia isso. Charles Spurgeon já falava isso. Não vá a uma igreja onde há um bom louvor, vá a uma igreja onde se prega o verdadeiro evangelho. Não que eu seja contra um bom louvor, não. Eu gosto de música. E eu creio que Deus vai fazer com que tenha aqui um bom louvor também, embora seja legal o que já temos. Mas o mais importante de uma igreja é a palavra. Pois é a palavra onde os cristãos estão fundamentados nela. Ela é o nosso alicerce. Então, eu vou cavando a terra, eu vou tirando. Eu vou cavando a terra, eu vou tirando. Até que eu acho um solo firme. Até que eu acho a rocha. Aí ali eu coloco a minha coluna. Pode vir o que vier, eu não serei abalado, porque as minhas bases estão na rocha. A minha base é a palavra. Jesus fala isso. Em Lucas capítulo 6, 43, olha lá, Lucas também fala sobre esse assunto aí. Lucas 6, versículo 43, achou? Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Entendeu isso? Eu conheço a pessoa pelo que ela transmite para mim. Eu a conheço por aquilo que eu vejo. Aí continua. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. A gente conhece o que está dentro quando a pessoa coloca para fora o que ela sente. Aí a gente sabe o que está dentro. A boca fala do que o coração está cheio. E aí vem Jesus falando assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É uma repreensão. Jesus está falando assim: vocês me falam Senhor, Senhor, chamam Senhor, 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 mas ninguém me obedece. E é claro o que Jesus quer falar aqui. Porque na leitura que fizemos lá em Mateus capítulo 7, 24, põe na tela e vamos continuar você aí comigo em Lucas, tá? Ele vai pôr na tela Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Só que aí aqui em Lucas ele está dizendo: e por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não me obedecem?
Em outras palavras, me chamam Senhor, Senhor, e não o quê? Pratica as minhas palavras. Ele está falando a mesma coisa. Então, aquele que ouve e pratica é aquele que ouve e obedece. Aí aqui em Lucas, ele vai falar assim: e por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não me obedecem? Aí a gente vai para o versículo de número 47, ó. Lucas 6,47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto contra aquela casa, e nada a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Se você e eu queremos uma casa na rocha, onde pode bater o vento, a tempestade, o que vier, e você permanecer firme, ouça e obedeça. Oi, tem alguém vivo aí? Ô pastor, mas eu não queria ouvir essa mensagem não, mas agora já está ouvindo. Tranca a porta, ninguém sai, que agora você vai ouvir. Pastor, vou ouvir o quê? Não é uma palavra minha, é a de Deus. Ouça e obedeça. Porque quando você ouve e obedece, você está cavando alicerce. Você ouve e obedece, você está colocando estrutura. É por isso, amados, que não posso dizer que sou crente apenas. Qual é a sua religião, fulana? Sou crente. Ah, é? Você é crente? Então, pode bater o vento aí, então. Oi. Pode bater o vento. Pode vir a tempestade. Pode vir enxurrada. Para valer. Bater com força. Vai permanecer firme. Aí é crente. Aí é cristão. Aí está com o alicerce na rocha. Cavou bem fundo. Ele ouve e obedece. Porque se não for assim, vem o versículo 46, Jesus dizendo: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Calma aí, pastor, isso aí não está escrito na Bíblia não, Jesus não falou isso não. Jesus é amor. Ué, e porque ele dá uma repreensão a nós, ele não nos ama? Pelo contrário. Quem mais te repreende é quem quer ver você bem. Ué, quem tem filhos aqui? Vamos lá de novo, quem tem filhos? O que você fala para o filho? Fica à vontade, faz o que você quiser. É isso? Hã? O pai, a filha de 15 anos olha para o pai e diz: pai, vou para o baile. O pai diz: vai, beba muito. Vou para o baile. Eu falei: vou para o baile? É isso que eu falei? Que coisa antiga. Deleta isso. Ah, que vergonha. Baile, olha isso, baile. Eu não sou velho não, viu? Não, isso foi só um lapso de alguma coisa que aconteceu na minha mente. Mas o pai vai olhar para a filha e vai dizer: você não vai, não. Que isso? E você vai fazer o quê no lugar desse? Não. Isso não é coisa de Deus, não. E vai ensinar desde pequenininha, desde pequena ao garoto, a mocinha, que ela tem que servir a Deus, que ela tem que observar a lei do Senhor, que ela tem que andar diante de Deus, e desde pequenininho, já estruturando essa pessoa na presença de Deus, para que quando ela cresça, ela não se desvie. Então o pai vai repreender, porque ama o filho. E se Jesus está dizendo: por que vocês estão me chamando Senhor, Senhor, e vocês não me obedecem? É uma bronca.
Então ele está fazendo você voltar a pensar o quê? Onde é que eu falhei? Onde é que eu errei? Eu preciso voltar um pouquinho na minha vida aqui e saber onde é que eu estou acertando e continuar acertando. Onde é que eu estou falhando, reconhecer a falha, consertar o erro e parar com isso. Porque quando eu escuto a voz de Deus, Ele está me aconselhando, ao mesmo tempo, Ele está me advertindo. E se eu ouço a palavra dEle, e se essa palavra entra em mim, e eu começo a obedecê-la, eu estou cavando alicerces para o meu bem, porque lá na frente pode ser que venha uma tempestade, e pode bater com a força que quiser, porque eu tenho as minhas bases na rocha. Olha aqui para mim, amados. Só que se fosse parar só nisso, estava bom. Lutas na vida a gente vai enfrentar. Só que tem uma coisa pior do que isso. Problemas no trabalho, financeiro, saúde, matrimônio. Vai passar por tudo isso. Mas tem um problema mais grave. Espiritual. Tem um problema pior, que é o espiritual. E quando a gente fala de problemas espirituais, eu estou falando de ataque satânico, ataques do diabo. Existem crentes que têm uma mente muito bem formada. Eu sei que essa tempestade que se levantou na minha saúde, eu já venci. Eu sei que essa tempestade que se levantou no meu trabalho, eu já a venci. Eu sei que a tempestade que se levantou contra a minha família, eu já venci. Mas quando a depressão chega, é algo psicológico. Quando a depressão chega, é algo na alma. E a gente sabe que existem doenças como síndrome do pânico, depressão, que elas são oriundas de problemas que a pessoa já teve e que ela está agora arrastando uma decorrência de um problema grave. Mas existem depressões, e na maioria delas, que são vindas de Satanás. Pensamentos que são lançados na mente da pessoa. Pensamentos de suicídio. Pensamentos de angústia, de tristeza. Pensamentos que minam a mente da pessoa a ponto dela falar: eu não quero mais saber de nada e nem de ninguém. E a própria pessoa ela vai se autodestruindo, é uma automutilação. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como que alguém sai desse fundo de poço? Como que alguém sai dessa condição? Olha lá, ó, a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra pessoas, mas sim contra o quê? Principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas neste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha agora: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê? Firmes. E essa armadura consiste em quê? Continua comigo aí, ó. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O cristão precisa ter os lombos cingidos. Você sabe o que são os lombos? Isso aqui, ó. Onde vem a lombar. Quando alguém vai pegar muito peso, ele tem que colocar um cinturão para poder travar a coluna. Você sabia disso? Então, quando ele vai pegar muito peso, ele põe no cinturão para travar a lombar, para que não desloque nada na lombar. Então, se está dizendo que eu tenho que ter os lombos, tendo cingido os vossos lombos com a verdade,
Ou seja, a minha estrutura tem que ser a verdade. Eu tenho que estar com o cinto amarrado, e a estrutura que me dá aqui é a verdade. O cristão tem que andar com a verdade. E quando você conhece a verdade, ela te liberta. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ele disse isso: ninguém vem ao Pai senão por mim. O crente tem que andar com a verdade e vestir da couraça da justiça. A couraça é como um colete de aço que protege o peito. Onde estão a sede dos pensamentos? Coração. A sede dos pensamentos é o coração. E aí ele vai achar e vai pôr na tela, mas a palavra está dizendo que é de dentro do coração que saem as coisas. Espera aí, se saiu, é porque entrou. Se saiu, é porque entrou. E está escrito na palavra que de dentro do coração do homem saem as coisas ruins. E se sai de dentro do coração, do nosso coração, é porque por algum momento, você e eu deixamos entrar. Marcos 7:21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades e engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, a couraça da justiça, quando você coloca ela em você, para proteger você, que também é uma casa, você coloca essa couraça e todas essas coisas ruins que queiram entrar ou que querem entrar, não vão conseguir entrar. Porque vai bater na couraça e vai cair por terra. Continua lá em Efésios 6, mas agora o versículo de número 15, é isso? É isso? É isso? Olha lá. E calçados os pés, onde, gente? Na preparação do evangelho da paz. O verdadeiro cristão, ele não diz que é crente porque vai à igreja. Ele diz que é cristão e ele mostra que é quando ele guarda a palavra de Deus no coração e calça os pés, que é a sua estrutura, na rocha, que é Jesus e é o evangelho. Tudo que você vai falar com um crente, ele diz, mas está escrito. Tem que estar escrito. Você percebe que quando o crente ele olha e fala assim, mas está escrito. Ele está calçado o pé aonde? No evangelho. Ele não faz nada se não tiver no evangelho. Ele não faz nada se não tiver escrito. Mas você vai fazer tal coisa. Tudo bem, pastor, mas está escrito. É bíblico. Está na palavra? Irmão, é pela fé. Não, tudo bem, é pela fé, mas está escrito que eu tenho que fazer isso aí? Está escrito que eu tenho que cumprir isso aí que o senhor está falando? Não, escrito não está, mas vamos fazer pela fé. Tem que estar na palavra. Você já imaginou? E eu tenho uma mente tão criativa, irmão. Se é para fazer heresia, olha, eu tenho uma mente tão criativa. A partir de domingo que vem na Santa Ceia, quero deixar bem claro, senão a pessoa recorta e joga na rede, não é? Recorta, o pastor Cleito desviou, Mas a partir da Santa Ceia, você vai receber uma armação como essa. Lógico, não vai ter o vidro, a lente, é só a armação. Porque quando você for orar, toda vez que você for orar, você vai colocar essa armação, porque aqui está a visão espiritual. Cada armação, pela fé,
É R$ 2.000. E aqui do lado, você vai ter aqui escrito aqui do lado o nome da igreja. E do outro lado aqui, ó, vai estar escrito Visão de Águia. Aí a pessoa diz, glória a Deus, eu vou pegar essa armação. Pastor, vai ter qual cor? Só na cor branca, que é a cor da paz. Ah, irmão, pelo amor de Deus. E ainda tem gente que cai nessas coisas. Você vai ver crente pondo só a armação para orar. Por quê? Porque o pastor falou, ou o bispo falou, e a pessoa ainda pagou R$ 2.000 nisso, e ela nem perguntou onde é que está escrito que Jesus pediu para pôr uma armação, para dobrar o joelho, para orar. Pelo amor de Deus! Não existe isso. Isso acontece, por quê? Me perdoe, são analfabetos espiritual. Não conseguem discernir nem a que é mão direita e mão esquerda. Não conseguem discernir nada no mundo espiritual, pois não há conhecimento neles. Quando você tem conhecimento da palavra, a palavra está dentro de você, você cava o alicerce bem fundo, acha a rocha, coloca para dentro de você a couraça da justiça, a espada do Espírito que é a palavra, calça os pés do Evangelho, coloca os cintos da verdade. Oh, amados, o inferno não vai contra você não, e se ele for, ele já sabe que perdeu. Você começa a ser uma casa firme, uma casa completa. Você começa a ter patente de soldado especial. Até pro diabo olhar e dizer assim, aquele ali é diferente. Aquele ali é diferente. Você começa a ter outra postura. Posso te contar um caos? Eu tenho amigos que serviram o exército. E que na rua, entre a gente, brincando, era aquela coisa, todo mundo espoleta, brincava, dava o pedala Robinho em meio de todo mundo. Pá! Era aquele negócio, aquela zoação na vila, aquele negócio todo. E um desses meus amigos foi para o exército. De tempos em tempos ele voltava para visitar a família e rever os amigos da rua. Só que, quando ele voltou, eu percebi que ele estava diferente. Ele estava mais calado. Ele conversava com a gente. É mesmo? É? Uhum. Ah, tempo bom, né? Eu falava, o que foi, cara? Está desconfiado? Não, está tranquilo. É, tempo bom, né? Beleza, vou entrar, viu? Esse cara está com problema. Aí os outros amigos, tá estranho. Você vê que fica o tempo todo desconfiado. O tempo todo olhando para tudo quanto é lado. Será que ele tomou algum diazepam? Será que ele está estranho? Não é. É que a postura mudou. A postura dele mudou. Ele aprendeu onde ele está, que ele não pode vacilar. E ele traz isso dentro dele para onde ele for. Depois é que eu fui entender, o meu amigo não é mais um amigo peladeiro. O meu amigo hoje é um soldado. Ele está aprendendo coisas lá
que faz ele ser totalmente vigilante. Então você está aqui no QG. Sabe o que é o QG? Quartel-General. Você está aqui no QG. Você é soldado do grande exército de Cristo. Você está aprendendo. Pode ser que lá fora, quando alguém olhar para você, vai dizer: você está diferente. O que aconteceu? Está estranho? Não é que você está estranho. Não é que você está muito calado. É que agora você está vigilante. Você está esperto. É diferente. Alô? Continua, eu vou encerrar já. Olha lá. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então, o capacete da salvação. O capacete é o que blinda a mente, para que todo pensamento satânico não entre mais. É o que vai blindar a tua cabeça. A casa está firme, mas se não tomar cuidado, os pensamentos ruins entram. Então, que a sua cabeça seja blindada, e ela é blindada com o capacete da salvação. E a espada do Espírito é o quê? A palavra. É o conhecimento da palavra. Quando você tem conhecimento do Evangelho, você tem domínio da espada. Quando você tem conhecimento da palavra, você tem domínio dela. Você quer ver uma coisa? Abra lá em Mateus capítulo 28, versículo 47. Acharam? Por que vocês não acharam? Hã? Que eu não tenho. Ah, pastor, mas eu estava achando que você já sabia que não tinha. Está faltando mais manejo na espada, hein? Está faltando mais manejo na palavra, hein? E quanto mais eu conheço a palavra, mais sei manejar bem a espada. É o mesmo que você dar uma pistola 9mm para alguém manejar se ela nunca atirou. O soldado tem que estar preparado. Ou o soldado vai lá para a guerra, para a batalha, aí ele olha a pistola, olha para o bandido, olha para a pistola e diz: calma aí, chegou hoje na corporação, preciso ver como é. Só um minuto, não atira não. Aí o bandido chega e diz: ah, essa é a nova, deixa eu ver. É assim que faz, ó. Você coloca aqui, você puxa a arma para subir para a agulha, certo? Isso, destrava aqui na lateral, ó. Não, essa empunhadura é de 38, você vai empunhar a mão de outro jeito. Isso, aí, ó. Ok, agora eu vou lá para o meu lugar e a gente começa. Ah, irmão, já tem que estar preparado. A espada é a palavra. Eu tenho que manejá-la muito bem. Lógico que eu fiz uma brincadeira com você aqui. Não é impossível saber tudo. É impossível você conhecer. Mas pelo menos o mínimo de conhecimento o cristão precisa ter. E isso ele não vai adquirir na igreja. Erro teu, se você acha que vai adquirir aqui. Você não vai adquirir conhecimento bíblico pela televisão, pela internet. Você vai adquirir conhecimento bíblico parando um tempo na tua casa, abrindo a palavra e dizendo: eu vou ficar 1 hora nisso aqui hoje. Eu vou ficar 1h30 nisso aqui hoje. Ah, pastor, mas quem é que perde 1h30, 2 horas lendo a Bíblia? Você não gasta 2 horas no Netflix ou mais? Ixi, melhor terminar, senão começa a vir os tomates. Melhor terminar, senão começa a vir os ovos.
Vamos tacar ovo em mim aí. Mas eu estou falando a verdade. E eu quero acreditar que você é um cristão, porque quem é crente não assiste Big Brother. Quero acreditar, eu quero crer que você é um cristão de verdade e que não assiste essas coisas. Mas quantas são as pessoas que perdem 1h30 na frente da TV, 2 horas num filme, ou até 4 horas para poder assistir uma série ou mais. E quando você fala para ele pegar 1 hora de leitura bíblica por dia, ele diz que não tem tempo. Mas se alguém mandar mensagem no grupo, dizendo, entrou a nova série La Casa de Papel, ele no mesmo dia não vê a hora de chegar para poder, vamos, quero assistir. Como que vai lançar a casa no alicerce profundo se não cava? O momento que é para cavar, está preocupado com outra coisa. Ou está intertido com outra coisa. Vai bater o vento, irmão, vai te derrubar. Vai bater a enxurrada, vai te pôr para baixo. Satanás vai bater com força para te tirar da igreja, e se você não tiver armadura e os alicerces, cairá facilmente. Eu encerro com Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. Atos dos Apóstolos 20 e versículo 17. Nós vamos tomar como um exemplo aqui a vida do apóstolo Paulo. Está escrito assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Quando a gente viu Efésios 6 falando da armadura, Paulo está escrevendo a carta para a igreja de Éfeso, ensinando a igreja de Éfeso a se defender do inimigo com as armaduras de Deus. E é o que nós estamos fazendo agora. Só que agora em Atos 20, versículo 17, está escrito: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, Paulo falando aos anciãos da igreja, às autoridades da igreja: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas, tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. O que ele disse? Sofri muita coisa, mas nunca deixei o meu testemunho de verdadeiro cristão, de como eu me portei, e nem muito menos diante dos problemas deixei de anunciar a palavra a todos vocês. Testificando, versículo 21, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Ele está dizendo, Espírito de Deus, e eu sinto que eu devo ir para Jerusalém. Vai acontecer alguma coisa comigo, eu não sei o que é. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Agora eu vou entrar no assunto um pouco delicado. Paulo está dizendo, eu vou para Jerusalém. Eu não sei o que me esperam lá, ou o que me espera lá. Mas acredito e creio e profetizo que quando eu chegar lá, vão ter pessoas para me receber, vão me levar para um hotel 5 estrelas, vou tomar aquele belo café da manhã, porque Jesus é vida e vida abundante. As pessoas estão tendo um conceito de cristão totalmente deturpado, que acha que entregar a vida a Jesus é deixar de passar problema, que entregar a vida a Jesus é deixar de ter problemas. Quando você entrega a vida para Jesus, você aprende a passar pelos problemas, você aprende a passar pelas lutas.
É diferente. Quem está pregando dizendo que ter Jesus é um mar de rosas, esse alguém não quer a tua salvação. Esse alguém quer o teu dinheiro. Porque o verdadeiro pastor, ele vai ensinar na palavra que o que nos espera é coisa boa, mas também vai ter tribulação, mas também vai ter problemas, vai aparecer adversidades, e eu não tenho que tapar o sol com a peneira, te esconder isso de você. Eu não posso te esconder isso, porque a primeira provação que vier, você vai olhar e vai lembrar das palavras do pastor dizendo: mas ele disse que minha vida ia ser maravilhosa. Olha o que está acontecendo. A tua vida é maravilhosa, será ainda mais maravilhosa, mas eu não posso te esconder que vai ter perseguições, problemas, dificuldades, luto. Coisas difíceis vão aparecer, para mostrar para todo mundo que o Jesus que a gente serve é aquele que nos dá força para passar por toda e qualquer situação. Paulo já tinha essa ciência. Ei, amados, eu vou te falar uma coisa. E Paulo já estava um passo à frente. Paulo já estava um passo à frente. O homem era de Deus, e ele já estava falando: eu vou para Jerusalém, e eu sei que coisas vão acontecer comigo lá. Não sei na verdade o que é, mas eu já espero prisões e tribulações. Eu já espero prisões e tribulações. Continua. Olha o versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. O que você está? Põe na linguagem de hoje, Davi. Vamos ler o que está na linguagem de hoje. Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim. Quando você começa a entrar nesse campo, e entender isso, você começa a compreender que a sua vida não vale muita coisa. A sua alma, sim. Isso aqui não vale nada. O que Paulo está dizendo? A minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Depois você entra no Instagram do pastor Ronaldo Lidório. Eu o conheci pessoalmente. Ele é um grande homem de Deus, com experiências tremendas da parte de Deus. Numa conferência que fui, ele estava lá. E ele falou sobre a igreja. Um homem que já tem mais de 30 anos de ministério, que serviu a Cristo e ensinou numa igreja onde tinha 20 membros apenas. E ali ficou pagando um preço violento, e Jesus ensinando ele. Até um dia que Deus o levou a uma igreja muito grande e o honrou. E ele nos ensinava o que é servir a Deus nessa conferência. Só que o Ronaldo Lidório está com câncer. Ele já perdeu os cabelos. Ele está todo inchado por causa dos remédios. Mas quando você vê ele no Instagram daquele jeito, ele diz: não se assusta não, é assim mesmo, está tudo certo. O homem não se abate. Ele não se abateu. A vida dele continua a mesma. A enfermidade não o abateu. A doença não o abateu. A dor não o abateu. Por quê, pastor? Porque quando você chega nesse conhecimento aqui, onde Paulo explica que a nossa vida não vale nada, a nossa alma sim, mas a nossa vida não. Chega uma hora que você diz: o que vier é lucro.
contanto que eu continue na minha missão. E se chegou a minha hora, por conta de uma doença, por conta disso ou por conta daquilo, glória a Deus, eu vou encontrar com Ele, eu vou ver Ele face a face. Então, o que eu quero que você entenda? Presta atenção, eu vou encerrar. A pessoa vai ao médico, e o médico diz, sabia, é dengue. Aí a pessoa, o quê? Meu Deus, eu estou dengoso. Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu vou morrer, Jesus, eu vou morrer, meu Deus, meu Deus. Dá um desespero. Testou positivo. É porque eu não posso falar essa palavra que você falou, tá? Porque há uma perseguição violenta. E as mídias sociais já estão sendo cerceadas. Mas ela testou positivo para... Pip. Ela diz, já era. Já estou vendo até o tubo. Vou me entubar. Vou morrer. Meu Deus do céu. Calma, que a tua vida não é aqui, é lá. Teu negócio aqui é só 70 anos, 80 anos, 90. A tua eternidade não é aqui, é lá. E o que Jesus falou com a gente hoje é justamente para que tenha estrutura na tua casa espiritual, para que quando chegar aquele dia, você o encontre face a face, para que quando vier a luta, você não saia da presença, para quando vier o problema, você permaneça como uma casa firme. Pastor, firme para quê? Para que quando chegar aquele dia, seja por enfermidade, seja por velhice, seja por onde for, não haja desespero em você. Quando chegar a hora, você não vai ficar desesperado. Quando chegar a hora, você vai falar para Ele, eis-me aqui. Se chegou a minha vez, faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Vamos ficar de pé. Versículo 24. Mas em nada tem a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, olha o que Paulo está falando, irmãos, ele está se despedindo. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha morte, da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, e que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém eu cobicei a prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo
que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantando-se um grande pranto, choraram entre todos e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Paulo chegou e disse: eu vou morrer. Estou indo para Jerusalém, já sei o que vai acontecer comigo. Tribulações, perseguições. De fato, foi decapitado. Arrancaram a cabeça dele. Mas ele chegou lá para os anciões da igreja dizendo: 3 anos eu ensinei vocês a palavra. Cuidado, depois da minha partida, lobos cruéis vão entrar na igreja. Vão se levantar para acabar com o trabalho. Acabar com tudo que eu ensinei. Mas logo de começo ele diz: não tenho minha vida como preciosa, contudo que eu cumpra aquilo que Deus estabeleceu para eu cumprir. Se todo cristão tivesse essa mente, ele não se preocuparia com mais nada na vida dele. Se todo cristão tivesse essa chave virada, ele ia dizer: o dia de amanhã não pertence a mim, pertence a Deus. Amanhã eu vou almoçar, porque Ele vai preparar. Hoje eu vou almoçar, porque Ele vai preparar. Amanhã tem uma conta para pagar, Ele vai preparar. Você não se preocupe mais nada, porque Deus vai suprir. Vai usar pessoas. E Ele começa a colocar o seu coração apenas em Deus. E entender que a vida dele não é o principal. O principal é no grande dia ser salvo. Para chegar nesse patamar espiritual, tem que começar de baixo. E a gente começa por onde? Pelos alicerces. Não, senão não tem como edificar um prédio dessa altura. Tem que edificar primeiro embaixo, para depois chegar lá em cima lá. Então vamos começar primeiro entregando a vida a Jesus, reconhecendo que Jesus Cristo, Ele é o teu único Salvador, reconhecendo que Jesus, Ele é a rocha inabalável, reconhecendo que Jesus Cristo é o teu alicerce, reconhecendo que você precisa estar fundamentado em Jesus, pois Ele é a pedra. Atos dos Apóstolos, vou encerrar já 4, verso 8. É porque eu estou falando, o Espírito Santo só vai lembrando as coisas. Né? Olha lá, ó. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome de Jesus, é que este homem aí, ó, está curado diante de vós. Jesus, Ele é a pedra que foi rejeitada por vossos edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação. Olha o que Pedro disse. Além de Pedro falar que Jesus é a pedra, é a rocha no qual você e eu temos que estar edificados, Pedro ainda está dizendo o quê? Em nenhum outro há salvação. Eu não quero aqui desapontar ninguém, mas a salvação não está em Aparecida. A salvação não está em São Judas Tadeu. A salvação não está no Kardec, em Confúcio, em Buda. A salvação não está em Maria. A salvação está em Jesus. E o que eu estou te falando aqui não é uma crítica, eu estou pregando a palavra, está escrito.
O apóstolo Pedro disse: em nenhum outro há salvação. Pastor, é porque está na Bíblia dos crentes. Porque na Bíblia católica, este mesmo versículo não está assim. Então vamos pôr uma Bíblia católica na tela? Podemos? Só para a gente tirar a dúvida. Porque de repente a pessoa está dizendo, quem está assistindo pela TV, ouvindo pelo rádio, está dizendo: ah, mas isso aí está escrito porque é na Bíblia dos crentes. Na Bíblia católica não está escrito isso não. Em nenhum outro há salvação. O que eu estou fazendo então, dobrando o meu joelho para o Santo Expedito? Eu estou acreditando. O que eu estou fazendo? Acendendo vela e colocando lá na frente da minha casa a espada de São Jorge. Não, isso aí está errado. Isso aí está errado. Tem salvação em outros tipos, porque senão, qual é a coerência de eu estar dobrando meu joelho para uma imagem de escultura? Tem que ter salvação. É que esse negócio aí é na Bíblia dos crentes. Na Bíblia católica não está escrito isso. Então, Davi, põe a Bíblia católica. Eu quero a versão Ave Maria. Põe aí. Bíblia católica, versão Ave Maria. Ok. Vamos lá. Dá para pôr? Já está aí já? Cadê a versão Ave Maria? Ah, está ali, ó. Bíblia Ave Maria. Ok. Então é Atos capítulo 4, versículo de número 12, é isso? Vamos ler do versículo 8, do 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, na Bíblia católica, gente. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhe: chefes do povo e anciãos, ouve-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, e em que nome foi ele curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são e em pé diante de vós. Versículo 11, Bíblia católica. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Versículo 12 agora, Bíblia católica. Em nenhum outro há salvação. Está me assistindo? Eu estou lendo da versão católica. E a versão católica, a Bíblia católica está dizendo que não existe salvação em ninguém, a não ser em Jesus. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Desculpe aos amigos católicos. Verdade seja dita. Você me perdoe, se você está dobrando o joelho em uma imagem de escultura, está sendo em vão. Você me desculpa, quem me ouve pelo rádio, que agora está dobrando imagem, dobrando-se de joelhos a uma imagem de escultura, ou fazendo um trabalho com Ogum, que é o São Jorge, para poder ter o corpo fechado, para ter proteção. Tudo isso aí é em vão. E o nome Ogum, você já sabe o porquê. Quem já sabe? Quando São Jorge estava matando os dragões, ele estava com tanta raiva que ele disse: tem mais Ogum aí? Aí pegou o nome Ogum. É só para descontrair. Em nenhum outro há salvação. Salvação está só em Jesus. O meu convite agora é para você entregar a vida para Jesus e reconhecer Ele como teu único Salvador. Aí mesmo onde você está, você pode reconhecer Jesus como teu Salvador. É só dar um sinal com a tua mão assim, ó. Tem alguém? Tem? Então levanta a tua mão assim, ó. Isso. Você que levantou a sua mão, por favor, vem cá, moça. Deixe-me orar por você. Vem, isso, vem cá. Fica aqui, ó. Seja muito bem-vinda, viu? Você tomou a melhor decisão da sua vida. A melhor decisão. Tem gente que diz assim: a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi fazer faculdade para direito. Tadinho, vai usar só 35 anos, ou 40 no máximo, e vai abandonar a profissão.
A melhor coisa da minha vida foi viajar para Dubai. Passou 20 dias lá, acabou o dinheiro, teve que voltar. A melhor decisão da vida de alguém é quando ela faz essa escolha. Quando ela se entrega a Jesus Cristo, porque a decisão é eterna. Você tomou uma decisão para sempre. Você vai estar com Ele para sempre. E Ele vai estar com você para sempre. E quando você estiver nessa terra, que você perdure até os seus 90 anos. Fique bem velhinha. Que aconselhe os seus bisnetos. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que ir embora. E essa decisão que você tomou hoje vai fazer toda a diferença no dia da tua partida. Porque ela vai perdurar eternamente. E você que está afastado do caminho, pastor, eu acabei me afastando da igreja. Por favor, você que está no lugar ainda aí, volta para Jesus. Pois quem está te chamando não é o pastor da igreja. Quem está te chamando é Deus. Então, se você está afastado, saia do teu lugar e vem aqui à frente. Eu vou orar pela tua vida agora. Se tem alguém fora do caminho, quer reconciliar com Deus, vem para cá que eu vou orar por você agora. Amém? Glória a Deus. E também quero orar por você que já é um cristão, mas entendeu que é uma casa espiritual e que precisa ter os seus alicerces mais profundos, até chegar na rocha, para permanecer firme diante do Senhor. Então, se você quer esta oração para Deus te fortalecer, vem para cá. Eu vou orar por você agora. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Então diga comigo assim: meu Deus, em nome de Jesus, a minha vida eu coloco no teu altar. Eu já entendi que eu preciso ter os meus pés no alicerce, na rocha. Perdoe as minhas falhas, os meus pecados, e nesta manhã me fortaleça. Deus amado, escreva agora o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Comece a falar com Deus agora. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus amado, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, Senhor, agradecer ao Senhor por esta mensagem, agradecer, meu Deus, por este culto a Ti. Obrigado por esta palavra, obrigado, meu Deus, por essa alma que entregou a vida ao Senhor Jesus agora e recebe como único Salvador. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dela, meu Pai, e que ela venha permanecer firme na Tua presença, com os pés calçados no Evangelho. Meu Deus, venha transformar as nossas vidas nesta manhã. Eu oro também por aqueles que estão ouvindo pelo rádio, aqueles que estão, Senhor, pela televisão, pela internet. Abençoe a vida de todas essas pessoas, fortalecendo, meu Deus, a cada uma delas, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda bem forte o nome dele. Olha para mim. Quero falar com quem agora está me assistindo pelo YouTube. Você que está me assistindo aí agora, essa mensagem eu tenho certeza que ela deve ter falado contigo. E aí eu quero que você faça o seguinte, 3 coisinhas aí. Que você se inscreva no canal, que você ative aí os sininhos aí, né, e dê o seu like, e também compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você conhece, nos grupos aí, para que essa pregação chegue a muitas outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte? Gente, eu vou terminar o culto